Vamos ao vivo de novo a Brasília, Luciana Verdolim nos esperando lá no Palácio do Planalto, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que zerar o déficit deste ano aqui depende da interação com o Judiciário e com o Legislativo. Luciana Verdolim, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia de novo a todos. Olha, na avaliação do ministro da Fazenda, essa boa relação é que garante não só o cumprimento da meta, mas de todas as políticas que precisam ser implementadas pelo governo federal. A meta de déficit zero foi determinada, inclusive, em votação no Congresso Nacional. E, segundo o ministro da Fazenda, depende também da boa vontade do Poder Judiciário. É preciso que o Executivo converse com o Poder Judiciário. Não pode haver atritos entre os três poderes para garantir que as políticas públicas avancem. Haddad voltou a lembrar que a meta de déficit zero é uma promessa, inclusive, da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que vai ser perseguida pela atual administração, mesmo depois do próprio presidente ter dito que não pretende comprometer investimentos para garantir aí a redução do rombo nas contas do orçamento. O ministro da Fazenda, até por conta disso, defendeu a necessidade de políticas que garantam uma maior arrecadação, como a reoneração da folha de pagamentos, que irritou e tem irritado ainda lideranças do Congresso Nacional, que prometem barrar a medida e prometem, inclusive, dificultar a aprovação de propostas importantes para o governo federal se o Ministério da Fazenda insistir nessa proposta. Fernando Haddad lembrou que o rombo nas contas públicas do ano passado tiveram também como um up, como um problema maior o pagamento dos precatórios, que são dívidas antigas e que o governo federal decidiu pagar no final do ano passado. No que diz respeito à questão do compromisso de zerar o rombo nas contas públicas, o ministro Fernando Haddad disse que isso é um compromisso não só aqui do Poder Executivo, mas também um compromisso que deve ser perseguido pelo Congresso Nacional. Vale ressaltar que a avaliação dentro aqui do Palácio do Planalto é de que a meta deveria ter sido alterada no final do ano passado. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. A gente segue em Brasília para ouvir o Zé Maria Trindade. Houve uma conexão, não é, Zé Maria, muito celebrada entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A pauta econômica avançou. Há boa vontade do Congresso Nacional para perseguir o déficit zero, atendendo às demandas do ministro da Fazenda por mais arrecadação, por projetos que resultem em mais verba para os cofres da União, ou depois de um ano de mandato há um desgaste, algum azedume, é ano eleitoral também? Como é que você sente, você percebe o início do ano legislativo aí em Brasília? É uma relação interessante, viu? Houve estremecimentos, mas o diálogo continua. E onde há diálogo aqui em Brasília, existe a possibilidade de entendimento, né? E o Fernando Haddad está aí com decisões importantes a serem tomadas com o Congresso Nacional. Primeiro, ninguém esquece no Congresso daquele corte de 6 bilhões de reais do orçamento secreto novo, que são as emendas de comissão permanente. O que acontece é o seguinte, o Centrão, ele admite tudo, até humilhação, mas não admite perder dinheiro. Então, há inicialmente este estremecimento. Por outro lado, entendem os presidentes da Câmara, Senado e os deputados que militam ali na área econômica de que é melhor manter esse diálogo com Fernando Haddad, que tenta segurar os gastos públicos, do que liberar e, se ele perder, para um debate que, inclusive, tem o apoio do presidente Lula, de que deve gastar dinheiro, investir dinheiro na economia, para a própria economia gerar mais emprego. E é uma tese da economia que, embora muitos achem que não dá certo, mas uma grande parte do governo entende que seria assim. Por isso, o Congresso apoia Fernando Haddad para se contrapor a essa política de gastos de uma maneira muito mais exagerada, né? Agora, esse déficit joga água na fervura, mostra que o governo não está conseguindo controlar os gastos e essa relação
arrecadação, gastos. Já existe no Congresso uma frente contra a possibilidade de aumento de impostos, para se ter uma ideia da dificuldade do déficit zero, que o governo quer basear o equilíbrio fiscal em aumentar a arrecadação, e não no corte de gastos públicos, que seria a lógica. Mas na economia o discurso é esse, a tentativa de manutenção do déficit zero para este ano. E daí joga para o governo anterior esses papagaios aí, né? São dois. Primeiro, essa história dos precatórios, que é uma dívida muito grande que o governo tem que pagar, e, por outro lado, também o ICMS dos combustíveis.